Oi, eu sou Leandro Figueiredo do site Segredos da Captação e eu acredito que todos vocês conhecem o clássico da literatura Alice no País das Maravilhas. E essa cena talvez seja uma das cenas mais conhecidas. Nela, Alice está perdida e encontra com um gato. E nessa cena eles têm um diálogo mais ou menos assim. O gato vai e pergunta para Alice: "Para onde você quer ir?" E Alice vai e responde: "Eu não sei, tanto faz. Eu quero apenas sair daqui." E o gato responde novamente: "Bem, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve." Você deve estar se perguntando o que Alice no País das Maravilhas tem a ver com mais lucro e mais alunos para sua escola. A resposta é bem simples. Para levar o seu colégio para outro nível, você precisa de um caminho seguro, eficiente e previsível para captar mais alunos. Mas como encher as salas de aula de alunos e ter uma escola mais lucrativa? Essa era a exata pergunta que eu sempre me fiz. E nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente o que eu descobri. Eu vou te mostrar um caminho, um método, um passo a passo para você alavancar as matrículas do seu colégio. Até o final desse vídeo, você vai descobrir exatamente um caminho mais eficiente, seguro e previsível para ter uma escola lucrativa e cheia de alunos. Mas antes de falar sobre o método, eu quero te contar uma história. Faltava apenas um mês para o início do ano letivo e havia somente 94 alunos matriculados numa escola com capacidade para 600 alunos por turno. Mas não era só isso. Dívidas, salários atrasados, infraestrutura precária, funcionários, alunos e responsáveis insatisfeitos. Um verdadeiro caos. Imagine um avião em queda livre. Esse é o exemplo ideal para demonstrar uma escola que está perdendo alunos ano após ano. E o primeiro grande desafio em um cenário como esse é estabilizar a aeronave, é fazer o colégio parar de perder alunos, é manter o número de alunos estável. E somente depois de estabilizar a aeronave, de estabilizar o colégio, de fazer ele parar de perder alunos, que é possível começar a ganhar altitude novamente, ou seja, começar a crescer novamente. Foi exatamente isso o que aconteceu com essa escola. Dá uma olhadinha nesse gráfico. De 2010 até 2017, a escola veio perdendo alunos ano após ano, ano após ano. E em 2017 para 2018, houve uma estabilização. Você pode ver que existe uma reta em que a escola parou de cair, ela não caiu mais, ela manteve a quantidade de alunos. Em 2019, ela teve um pequeno crescimento, que demonstrou uma pequena recuperação. Ela começou a ganhar altitude novamente. E por que eu estou te contando essa história? Durante essa jornada, eu descobri que esse não era um caso isolado. Por todo o país, colégios de todos os tamanhos estão passando por os mesmos problemas. Infelizmente, muitas escolas estão literalmente perdendo alunos ano após ano. E o pior, quando começam as matrículas, encontram grandes dificuldades para captar alunos e acabam caindo em uma das piores armadilhas de todas. Elas literalmente precisam oferecer cada vez mais descontos para fechar as turmas. É desconto, desconto, desconto e mais desconto. E sabe o que é pior? A maioria dos donos, diretores dessas escolas não fazem a mínima ideia de que estão em uma jornada perigosa que, se não for vencida, pode levá-los direto para a falência. Infelizmente, muitas escolas nesse exato momento estão passando por essa mesma situação. Estão em uma jornada da falência. Funciona mais ou menos assim. A escola perde alguns alunos no primeiro ano, mas não dá muita importância, porque foi apenas um ano ruim. No próximo ano a gente vai e recupera o que foi perdido. No segundo ano, perde um pouco mais de alunos, mas não levanta a bandeira amarela de atenção e começa a investigar os motivos da queda de matrículas. No terceiro ano, perde mais um pouco, mas não percebe que tem alguma coisa muito errada acontecendo. E no próximo ano, o ciclo se repete. A escola perde alunos, diminui a receita e começa a oferecer mais descontos para tentar fechar mais matrículas. Isso causa mudança no perfil do cliente e a qualidade do ensino começa a ficar comprometida. O fato é o seguinte, pessoal. O mercado de educação básica está passando por uma série de transformações. E essas transformações se devem por um conjunto de fatores, dentre os quais eu quero destacar 5 pontos aqui. O aumento da concorrência, a entrada de grandes players no mercado de educação básica no Brasil, a crise econômica, a dinâmica demográfica no Brasil, um novo cliente mais informado, mais exigente e mais consciente. A gente vai detalhar agora cada um desses 5 itens. O aumento da concorrência. Apesar do fechamento de muitas escolas nos últimos anos, o mercado de educação básica está cada vez mais concorrido e competitivo. A gente consegue perceber que até as instituições de pequeno porte estão competindo com grandes players. Se isso não está acontecendo com você, provavelmente está acontecendo com alguma pessoa, com alguma instituição na sua região.
a entrada de grandes players no mercado de educação básica no Brasil. Nós estamos experimentando algo muito parecido com o que aconteceu na educação superior. Muitas fusões e muitas aquisições. Segundo os gestores desses grupos, o mercado de educação básica oferece grandes oportunidades, entretanto, é bastante fragmentado e possui pouco profissionalismo em gestão. Preste bastante atenção nesse destaque. Possui pouco profissionalismo em gestão. A crise econômica no Brasil. A economia brasileira passou nos últimos anos por uma série de mudanças. Ela saiu de uma fase de crescimento para uma profunda recessão. Só em 2015 a economia encolheu 3,8% e em 2016 3,6%. A demografia brasileira, a dinâmica demográfica, a população foco do ensino básico atingiu seu valor máximo em 1995 com 67,5 milhões de jovens. Mas desde então a quantidade só está reduzindo. A estimativa é de que em 2050 nós teremos 48,9 milhões de jovens em idade escolar. Poucos profissionais de educação, poucos donos de escolas e gestores escolares estão prestando atenção na demografia brasileira. E por último, um novo cliente mais informado, mais consciente e mais exigente. Na era da informação, os clientes estão cada vez mais atentos e com expectativas cada vez maiores em relação à qualidade dos produtos e dos serviços oferecidos. O acesso à informação, as redes sociais, o relacionamento mais próximo entre a marca e o cliente e o aumento da concorrência aumentaram o poder de barganha do cliente. Além disso, ele sabe que exerce influência na construção da reputação das marcas, por meio da divulgação das suas experiências nas redes sociais. Essas e outras mudanças colocaram diante dos donos, diretores e gestores de instituições de ensino um grande desafio, que se não for vencido, poderá levá-los à falência. Eu quero te fazer uma pergunta agora. Por que algumas escolas estão com as salas cheias de alunos e outras estão com as cadeiras vazias e com grandes dificuldades para pagar as contas? A resposta dessa pergunta não é simples, mas eu tenho uma tese. Quando você não sabe para onde ir ou o que está fazendo, tudo fica mais difícil, demorado, mais caro e bastante frustrante. Pense um pouco sobre isso. Você sabe que na sua escola existem muitas decisões que são baseadas em achismos. Sejamos bem honestos agora. Você sabe que isso acontece. E para que a sua escola vá para um outro nível, você precisa acabar com esse tipo de prática. Você precisa saber para onde você quer ir e o caminho que precisa seguir para chegar ao seu objetivo. Você precisa de um passo a passo, testado e validado para captar mais alunos. E foi exatamente por esse motivo que nos últimos anos eu me dediquei à criação de um método, um passo a passo que pode te ajudar a alavancar as suas matrículas e levar a sua escola para um outro nível. Existem 7 pilares que você precisa se concentrar para captar mais alunos. Não importa o tamanho do seu colégio ou da instituição de ensino, você precisa dominar esses pilares para levar a sua escola para outro nível. Esses pilares eles foram concebidos durante o turnaround de um colégio, com mais de 30 anos de fundação, que sofreu perdas de alunos consecutivas de 2010 até 2017, até o momento em que chegou à beira da falência e teve que ser vendido para não fechar as portas. Para quem não sabe, o turnaround é uma expressão em inglês que pode ser traduzida como virar o jogo. No mundo dos negócios, o termo se refere a um processo de recuperação de empresas. Mas antes de aprofundarmos em cada um dos pilares, eu gostaria de deixar uma coisa bem clara aqui. O acordado não vai sair caro. Você precisa entregar um serviço educacional de excelente qualidade. Isso aqui é óbvio. E não vamos tratar do pedagógico aqui. O nosso foco é a captação de alunos. Agora, deixa eu te mostrar exatamente como você pode captar mais alunos já no próximo ciclo de matrículas da sua instituição. São 7 pilares fundamentais que você precisa se concentrar. Os 7 pilares são esses: diagnóstico, é uma análise criteriosa da instituição de ensino. O posicionamento é o lugar que a marca da sua instituição de ensino ocupa na cabeça do cliente. Os objetivos e as metas. Lembra lá do Alice no País das Maravilhas? Se a gente não sabe para onde a gente quer ir, qualquer caminho serve. Então a gente precisa estabelecer objetivos e metas claros, com uma visão de chegada a ser perseguida. As campanhas, ou a estratégia que a gente vai utilizar para atingir as nossas metas e os nossos objetivos. A oferta, as vendas, o processo de vendas e o atendimento. Vamos falar agora detalhadamente de cada um desses processos. Muito bem, pessoal, vamos então ao primeiro pilar, o diagnóstico. O diagnóstico é o primeiro pilar de uma campanha de matrículas de sucesso. Sem o diagnóstico é impossível elaborar um plano para captação de alunos eficiente.
E o diagnóstico, ele é uma análise criteriosa da instituição de ensino, um olhar, um raio-x da instituição de ensino. Uma análise do último ciclo de matrículas, o que deu certo e o que deu errado, quais são os fatores internos e externos que influenciaram a matrícula no último ciclo. Um olhar do cliente, uma análise do cliente aqui, aluno e responsável, como é que ele está enxergando a instituição, os colaboradores, como é que está a visão dos colaboradores sobre a instituição de ensino, dos concorrentes, o que os concorrentes estão fazendo nesse momento, o que eles estão oferecendo, quais são os atributos de valor que eles estão oferecendo, e do mercado como um todo. O objetivo do diagnóstico é reunir informações, mas não qualquer informação. Informações chaves para auxiliar o gestor durante a tomada de decisão, na definição dos objetivos, metas, estratégias e ações das próximas campanhas de matrícula. Além disso, ele serve como fonte de informação para a tomada de decisão importantes e estratégicas do negócio como um todo. O diagnóstico ele é feito através de uma série de análises e pesquisas. Eu vou listar algumas delas aqui, algumas das pesquisas. Existem mais pesquisas que a gente faz, mas eu vou listar algumas delas aqui, talvez as mais importantes. Tá? A análise do último ciclo de matrícula é uma análise criteriosa de qual foi o resultado do investimento em propaganda e marketing e do esforço do time no processo de matrículas, no último processo de matrículas. O que deu certo? Quais foram todos os fatores que influenciaram de forma positiva e de forma negativa? E quais foram os resultados que nós obtivemos através do nosso esforço? Uma pesquisa com os interessados que não fizeram matrícula. Por que eles não fizeram matrícula? Quais foram as motivações deles? Por que escolheram outra instituição no lugar da nossa? Tá? Uma pesquisa com alunos, com responsáveis e com os colaboradores, para a gente medir o clima da escola como um todo, qual é a opinião deles, como é que eles estão avaliando todo o processo, a entrega do serviço como um todo. Com os colaboradores, mais especificamente, uma pesquisa de clima organizacional, como é que eles estão sentindo a organização como um todo, o negócio, a escola ou a instituição de ensino como um todo. Uma pesquisa de hábitos de consumo, tá? Uma análise criteriosa do mercado, como é que está o mercado de educação nesse momento, e uma análise da concorrência, o que a concorrência está fazendo, o que ela está oferecendo, como que ela está cobrando, além de diversas outras informações que a gente pode coletar com uma pesquisa da concorrência. Pode parecer que vai levar um tempão para a gente realizar todas essas pesquisas e essas análises, mas não. Elas são pesquisas simples de serem aplicadas. Através de um disparo de e-mail a gente realiza uma pesquisa dessa, depois a gente só precisa consolidar as informações, tá? E é por isso que eu gosto de propor um calendário para a realização das pesquisas. Então eu divido o ano em trimestres, e nos 2 primeiros trimestres a gente realiza todas as pesquisas e análises, e no segundo e no terceiro trimestre a gente se concentra na preparação e na execução do processo de matrículas. Isso falando de escola, outro tipo de instituições de ensino, a gente precisa adaptar esse calendário para a realidade de cada instituição, tá? Então, no primeiro trimestre, a gente faz a análise do último ciclo de matrículas e a pesquisa com os interessados, porque as informações ainda estão muito frescas na mente de todo mundo. E se a gente deixar muito para frente, pode ser que as informações se percam no meio do caminho. Tá? Então, no primeiro trimestre, a gente realiza as análises do último ciclo de matrículas e a pesquisa com os interessados que não efetivaram a matrícula, e no segundo trimestre a gente faz a pesquisa com os alunos, com os colaboradores e com os responsáveis, porque eles já estão utilizando o serviço, nós já estamos prestando o serviço, então eles já podem de alguma forma avaliar a instituição de ensino. A gente faz uma pesquisa de hábitos de consumo, uma pesquisa com uma análise do mercado e análise da concorrência, beleza? Eu vou aprofundar um pouco, pessoal, na análise do último ciclo de matrículas para a gente ter uma ideia de quais informações a gente está buscando com as pesquisas, tá? A análise do último ciclo de matrículas é um estudo criterioso dos resultados obtidos com o esforço empregado no último período, bem como do retorno sobre o investimento em propaganda e marketing. Tá? Um bom caminho é a gente responder as seguintes questões: quais foram os fatores internos e externos que influenciaram as matrículas? Essa pergunta a gente faz para o time. Tá? Na opinião do time, quais foram os fatores, tanto os internos da instituição, que influenciaram positivamente, de forma positiva ou de forma negativa, o processo de matrículas, e quais foram os fatores externos, que não estão sob o controle da instituição de ensino, mas que influenciaram diretamente na captação de alunos. Tá? A origem dos matriculados, quais foram as instituições de ensino que mandaram mais matrículas para a gente? Será que a gente pode propor alguma parceria para elas, para que o nosso custo por aquisição de cliente diminua? Como conheceram o colégio? Quais foram os canais mais assertivos para que a gente possa
direcionar a verba mais para eles, para que a gente consiga mais retornos com mais baixo custo. Quais foram as taxas de funil? Se você não está familiarizado com o funil de matrículas ainda, mais para frente a gente vai conversar sobre isso. Qual foi o custo por aquisição de cada aluno novo? Quanto custa para eu conquistar um aluno novo para minha instituição de ensino? Como é que está o histórico de matrículas? Eu estou perdendo alunos? Eu estou estagnado, não estou crescendo ou eu estou crescendo? Qual foi a evasão e quais foram os principais motivos da evasão? A gente sabe que dívida, inadimplência é um dos motivos de evasão. A gente sabe que reprovação, dificilmente o aluno fica na instituição de ensino. E quais foram os outros motivos para que a gente possa trabalhar e reduzir a evasão? Número de matrículas novas, o número de rematrículas, qual foi o total de matrículas, qual foi a taxa de crescimento, qual foi o desconto médio, qual foi o ticket médio. Todas essas informações são valiosíssimas para a gente aperfeiçoar o processo de matrículas e para tomar decisões para o negócio como um todo. Eu vou mostrar para vocês agora os dados consolidados, só para vocês terem uma ideia de como é que funciona depois que a gente consolida os dados, tá? Então aqui na coluna da esquerda a gente tem o potencial de renovações, qual era o potencial de renovações e quantas renovações foram realizadas, e aí a gente chega na taxa de evasão, tá? A gente sabe que 50 alunos evadiram e a nossa taxa está em 11%, tá? As matrículas novas, quantos alunos novos a gente conquistou e qual foi o total de matrículas, que é a soma das renovações com as matrículas novas. Então, nessa simulação, esses dados são fictícios, a gente conquistou 700 alunos no último ciclo de matrículas. No centro, a gente tem o histórico de matrículas durante os anos, tá? A gente tem o gráfico que mostra exatamente como é que como é que está o comportamento da escola, do número de alunos durante os anos. E na direita, a gente tem o custo por aquisição de cliente. Nessa simulação, cada cliente custou R$ 333,33 para a gente conquistar. E aqui são os números do funil de matrículas. A gente atraiu 3.500 interessados, nós convertemos em leads 1.250. Para quem não está familiarizado com o termo lead, a gente vai conversar sobre esse termo depois. O processo seletivo, que nessa simulação seria o bolsão, 725 participaram do bolsão, 400 visitaram a instituição de ensino depois e 300 matrículas novas foram realizadas. Esse funil de vendas, esse funil de matrículas, ele simula apenas os novos alunos. As rematrículas não estão presentes aqui nessa simulação. As informações levantadas no diagnóstico, elas são extremamente importantes para o aperfeiçoamento do processo de matrículas. Além disso, ela é uma excelente forma de coletar informações valiosas para auxiliar o gestor no direcionamento do negócio como um todo. Existem diversas maneiras da gente analisar os resultados da instituição de ensino. O ponto central, o ponto-chave, é saber quais indicadores são os mais importantes, quais são os indicadores chaves que vão influenciar diretamente na performance da instituição de ensino e da campanha de matrículas. Um bom planejamento estratégico de captação de alunos, ele é lapidado, ele é construído ao longo do tempo e principalmente de acordo com a realidade de cada instituição de ensino. Uma das principais atribuições de um bom gestor é saber identificar o que funciona e o que não funciona, colocar isso em prática e propor melhorias usando os recursos disponíveis em mãos. Eu quero finalizar essa parte do diagnóstico com uma frase de William Thompson, que é: aquilo que não se pode medir, não se pode melhorar. Se a gente não tem acesso às informações, a gente continua tomando decisões com base em achismos. E o achismo é muito comum nas instituições de ensino hoje em dia. Então a gente precisa profissionalizar, a gente precisa criar processos, analisar os números e melhorar cada vez mais em um ciclo virtuoso de melhoria de processos.